Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? A gente vai iniciar aqui mais uma videoaula de Google Planilhas e na aula de hoje eu vou trazer algo muito interessante para vocês, inclusive vocês já pediram em outras videoaulas, que é como que você consegue fazer o PROC-V entre planilhas. Então a gente vai usar dois exemplos aqui, e por isso que eu tenho essas duas bases de dados onde a gente vai fazer aqui a nossa PROC-V. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai fazer o PROC-V entre planilhas que estão dentro aqui da nossa própria planilha principal, né? A gente tem aqui duas páginas adicionais de dados e a gente vai usar esses dados aqui, tá? A gente vai colocar uma PROC-V aqui dentro para buscar dentre esses IDs os valores que estão nessas duas abas, tá? E a gente também vai fazer uma adicional que vai ser pegando dados de uma outra planilha que está num outro URL, que é o nosso URL aqui. Então repare que ele está totalmente numa planilha diferente e a gente vai fazer um PROC-V para ele também. Então a aula está bem completa, a gente vai direto ao ponto aqui em todas as explicações, tá? A gente vai explicar de uma forma didática, só que sem enrolar. Então é importante que você se inscreva aqui no canal para motivar a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo e também deixar o seu like para o YouTube entender que você gostou e que outras pessoas podem gostar desse tipo de conteúdo também, tá? E além disso, não esquece de acompanhar a gente ali nas outras redes sociais, que a gente avisa sempre que tem vídeo novo por lá e também faz algumas postagens interessantes para ajudar vocês em ferramentas de planilha. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entender como que funciona a PROC-V. Eu vou falar um pouco mais rápido porque a gente já tem aula sobre isso aqui no canal. Mas se você tiver alguma dúvida, a gente tem uma aula também gratuita, tá aqui no YouTube, onde você consegue aprender não só a PROC-V, mas também outras funções de pesquisas exclusivamente dentro do Google Sheets. Vou deixar o cardzinho, mas aí você pode ver depois, porque também tem aqui na descrição desse vídeo, tá? Então aqui em chave de pesquisa, a gente vai selecionar aqui o valor de quem a gente está procurando, ponto e vírgula, o nosso intervalo, e o nosso intervalo vai ser da onde a gente vai tirar aquele valor, e aí no nosso caso é uma outra planilha. Você não precisa ficar referenciando na mão, é só você clicar aqui em uma outra planilha e a gente vai selecionar esses dados aqui. Eu já vou mostrar para vocês o problema que é quando a gente tem duas tabelas aqui que a gente precisa fazer esse PROC-V. Só que antes eu quero que vocês reparem uma coisa, ele colocou aqui dados 1 e uma exclamação. Isso significa, tá, que ele está pegando aqui o nome dessa planilha e referenciando. Então ele não está pegando a 2 até C8 da nossa planilha principal. Ele está pegando de uma planilha que está especificada aqui. Dados 1, exclamação, de A2 até C8. Eu só vou apagar esse 8 justamente para ele descer e pegar para outras informações. Então aqui a gente já tem o nosso intervalo. Eu vou apertar F4 uma vez para trancar. Ponto e vírgula, o nosso número índice da coluna. Então qual que é a posição da coluna? Como eu quero o nome, então eu vou colocar 3, porque ID é 1, código é 2, nomes 3. Portanto eu coloco 3, ponto e vírgula 0 para trazer um valor exato. Repara que quando eu dou um Enter, ele me trouxe aqui sim, John Smith, mas eu vou arrastar aqui esta função e dar uma olhadinha. Ele não encontrou alguns valores justamente porque esses valores aqui estão em dados 2. Então como que a gente consegue fazer esse PROC-V com mais de uma base de dados? Uma solução, e que eu não uso, é colocar um CIEL atrás dessa PROC-V e se aparecer um erro, você executar uma outra PROC-V. Fica um pouco trabalhoso e às vezes pode nem dar tão certo. Mas o que você pode fazer? Eu vou apertar o F2 aqui para abrir a minha função. E aqui no argumento de intervalo, eu vou criar uma array. Ou seja, eu vou colocar aqui várias matrizes dentro. Então, eu vou colocar aqui para abrir chaves e no final do intervalo a gente fecha chaves. Vou voltar aqui e entre chaves a gente vai montar aqui o nosso intervalo com mais de uma tabela, né? Mais de uma planilha. Repara que quando eu aperto o ponto e vírgula, ele não avança o argumento, justamente porque eu estou dentro dessa array, então tudo que eu especificar aqui são intervalos que eu quero fazer a PROC-V. Antes de acrescentar o próximo, não esquece o seguinte, você precisa ter a mesma estrutura, então todas as minhas planilhas têm ID, código e nome, porque na PROC-V ele vai pegar sempre a partir da primeira coluna onde tem a chave de pesquisa, tá? Então não esquece que a sua planilha precisa ter essas informações bem especificadas e em todas o nome é a terceira coluna, então isso facilita na hora de fazer a nossa função de pesquisa. Apertei aqui o ponto e vírgula dentro da minha array e eu vou selecionar aqui o próximo, no caso dados 2. Agora é só eu selecionar essas informações aqui, também vou apagar aqui o 10, né, que é a referência da célula, apertar o F4 só uma vez para trancar, né, na hora que eu for descer não dá nenhum erro e pronto, a gente já tem aqui duas bases de dados dentro do mesmo intervalo. Eu vou dar aqui um Enter e repara que quando eu arrasto essa função até lá embaixo, todo mundo que tinha ND, que era porque estava em outra planilha, a gente conseguiu resolver criando essa array. Então é só você colocar entre chaves e especificar quantas matrizes você precisar. Só que aí nós temos um outro ponto. E se for literalmente uma outra planilha, né, que está num outro link, um outro URL? Tem um esqueminha para vocês fazerem isso.
Mas para esse esquema, você precisa primeiro aprender uma outra função, que também é uma função que a gente já ensinou aqui, e eu também vou deixar tanto na descrição quanto no card, que é a função import range. Eu vou trazer esses dados para cá, mas a gente não vai fazer o PROC-V usando os dados que vão ser migrados, tá? É só para vocês aprenderem primeiro a função, entender como funciona, para aí sim colocá-la dentro da PROC-V e trazer de outras planilhas. Então, a gente vai colocar aqui igual import range, e eu vou selecionar esta opção aqui. Repara que quando eu aperto o F1 para fazer a expansão dos detalhes, os argumentos estão entre aspas, tá? Tanto a referência, né, o nosso string do intervalo, que é de onde a gente quer tirar aquele range, quanto o URL. Então, precisa sempre estar entre aspas, tá? Então, eu vou aqui abrir aspas e eu vou pegar o link da minha planilha. Vou dar um Ctrl V, fechei aqui aspas, ponto e vírgula, string do intervalo. No string do intervalo, eu posso deixar em branco, justamente porque eu só tenho aqui uma planilha. Mas e se eu tivesse página 2, 3, 4, 5, base de dados, enfim, diversas planilhas aqui dentro, eu precisaria especificar. Então, para deixar de forma mais clara para vocês, eu também vou deixar especificado aqui. Portanto, entre aspas, eu vou escrever aqui página 1, que é o nome da minha planilha, né? Aquela planilha que a gente tem na nossa outra base de dados, e eu vou colocar aqui a exclamação, porque eu referenciei para ele, dizendo que aquilo é uma planilha, tá? É uma das guias da minha planilha, e aí o nosso range vai ser de A2 até C, tá? Justamente para ele pegar todos aqueles dados, né? E descendo infinitamente. E aí eu vou fechar aspas, vou fechar aqui os parênteses da minha import range, dou um Enter, ele vai carregar e ele trouxe. Na sua primeira vez, e é por isso que você precisa pelo menos fazer import range uma vez aqui da outra sua planilha, porque ele vai dar um erro, #ref, e aí é só você deixar o mouse em cima e permitir acesso, que aí sim ele vai trazer aqueles valores, tá? O legal da import range é que você não consegue apagar os dados por aqui, repare que eu dou um delete, ele não apaga, e aqui em informações, tudo que você alterar aqui, em 2, 3 segundos ele altera para cá também. Então a gente já entendeu como funciona a import range. Eu vou colocar então aqui na minha coluna F, igual PROC-V, e a chave de pesquisa vai ser o meu ID. Então, eu estou seguindo o mesmo padrão. Ponto e vírgula novamente, a gente vai então fazer aqui entre chaves a nossa import range, porque eu quero criar uma array, eu quero colocar uma matriz diferente daquilo que eu tenho no padrão de intervalo que a gente faz na PROC-V. Portanto, em intervalo, eu vou chamar a função import range. Repara que eu não preciso colocar o sinal de igual, tá? Então, eu coloquei aqui import range. O URL da planilha, eu vou colocar aqui, entre aspas, o URL daquela nossa planilha que a gente já deu autorização nela, ponto e vírgula, o segundo argumento da nossa import range vai ser o string do intervalo, portanto, entre aspas, página 1, exclamação de A2 até C. Fechei aspas e eu fechei aqui os parênteses da nossa import range e agora eu vou fechar aqui as chaves de onde a gente criou a nossa array. Ponto e vírgula, a gente vai colocar o índice e depois o zero para buscar o valor exato. O índice é 3, ponto e vírgula, 0, porque eu quero o valor exato. Fechei aqui, parênteses novamente, dou um Enter e ele retornou aqui para a gente justamente todos os nomes de uma outra planilha e não está conectado com isso aqui, tá? Eu vou dar aqui um delete, ó, repara que ele tirou essas informações e a nossa função se manteve normalmente, então ele está pegando diretamente daqui. É basicamente o que a gente ensinou na aula de import data, tá? Outro ponto interessante, dá uma olhada aqui nesse BCD890, onde tem Elizabeth Garcia. Eu vou trocar aqui para um nome aleatório, como por exemplo, Luca Alves. Dei aqui um Enter. Quando eu volto aqui, dá 2, 3 segundos e ele já altera lá também. Voltei para Elizabeth e rapidinho, depois de 1 segundo, 2 segundos, ele altera também na nossa import range. Então, além de ficar muito mais interessante e precisa essas informações, ela também é atualizada constantemente, tá? Essa aula aqui é uma das aulas bônus lá do nosso curso de Google Planilhas que você paga uma vez e tem conteúdo direto por lá, além de 13 aulas principais para fazer você sair do zero. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui o link na descrição e no comentário fixado com um cupom de 15% de desconto. E se você não quiser o curso, não tem problema, a gente tem vários conteúdos gratuitos aqui. Eu vou deixar nas telas finais a import range e outras funções que a gente usou aqui dentro dessa aula e também algumas sugestões bem interessantes para vocês. Por hora é isso e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.